Oiê, tudo bem? Já estamos com o segundo episódio do Vozes da Saúde no ar. Estamos novamente falando sobre saúde mental, mas agora estamos mostrando quais são os alertas para que você busque ajuda e quais são os efeitos da depressão na sua carreira. Não perca o segundo episódio do Vozes da Saúde. Olá, seja muito bem-vindo ao Vozes da Saúde. Não importa a hora que você está nos assistindo, o que realmente importa é que você está prestes a mergulhar em um tema de extrema relevância, a saúde mental dos profissionais da saúde. No contexto do Setembro Amarelo, vamos falar sobre prevenção ao suicídio, depressão e ansiedade. E como isso afeta não só esses trabalhadores, mas também suas famílias. E para esta conversa especial, temos a presença da psicóloga doutora Ticiana Paiva de Vasconcelos, especialista em saúde mental. Seja muito bem-vinda, doutora Ticiana. Queria primeiro agradecer o convite e essa oportunidade para falarmos de saúde mental, falarmos sobre como é que a gente se cuida, como é que a gente pode quebrar o tabu desse tema que é tão relevante, né? Então, sejam todos bem-vindos e espero que a gente possa contribuir com vocês. Muito obrigada. Você falou em tabu, me permita chamá-la de você, claro, de Ticiana, por favor, tá? Tici, melhor ainda, né? Olha, você falou em tabu, isso me lembrou uma conversa que eu tive com um grupo de amigos outro dia falando sobre depressão e suicídio. Semana passada, nós tivemos em Campinas 2 casos de suicídio em estabelecimento de saúde, que é uma questão extremamente preocupante. E nós conversando sobre a questão, um virou e falou assim, eu estou com um problema sério de depressão na família e isso aflige demais e eu estou adoecendo junto. A partir daquele momento que a pessoa falou isso, mais 2 pessoas manifestaram que têm sintomas da doença. Um, inclusive, falou que chegou a atentar contra a própria vida. E isso acabou me suscitando 2 questões que eu considero muito importantes, né? Uma é esse tabu, a gente nunca fala, a gente nunca conversa de forma aberta sobre essa doença tão importante, né? E a segunda questão é o adoecimento da família. Quando alguém está com uma doença tão séria como a doença mental, a família adoece junto. Eu gostaria de ouvir você sobre essas 2 questões. Sim, acho que você traz um ponto muito importante, né? Acho que o começo dessa conversa é a gente falar que sim, é tabu, sim, é vergonhoso, né? As pessoas temem o julgamento, temem, não, porque a doença mental ela não é uma perna quebrada que está aqui o atestado, assim, eu estou impossibilitado, fica legitimado explicitamente, né? Sim. Perpassa por uma coisa de fraqueza, de personalidade, de não aguentar, de diversos elementos desse, que é meio que assim, por que eu e não o fulano, que sofre também? Então tem um comparativo, então acaba não sendo algo que fica visível, explícito, justificado, como outras doenças. Né? Então, gera culpa, vergonha, todos esses sentimentos, né, que acabam prejudicando ainda mais, porque muitas vezes impede a busca de ajuda. Né? A pessoa fica ainda distante de buscar, porque acha que está louco, ou que não é para tanto, ou que ele deveria dar conta, dar conta, né? Sim. E acaba prejudicando essa busca por ajuda. E sem dúvida, quem está junto, o seu familiar, o seu ente querido, que está vendo um sofrimento ali, né? Como você trouxe, há um desgaste. Porque eu acho que também não fica muito claro como é que é a forma de eu ajudar essa pessoa, ou como que sai de uma depressão, ou como que eu cuido de alguém com pensamento suicida. Ainda tem um certo desconhecimento disso, porque, que, de novo, não é palpável, não tem um raio-x para dizer que melhorou, não tem um exame, uma ressonância que aponta ali o quadro.
né? Fica realmente tudo muito, né, intangível. E aí é que falta, inclusive, também uma cultura de educação emocional, de autocuidado, né? Falta na nossa sociedade. Falta né? muito. Isso né? é muito daqui. Nós somos muito, acho que, criados e forçados. Bora dar conta, bora fazer e vencer, bora pensar positivo que vai dar certo. Tudo isso que é muito tóxico, que é adoecedor. Né? Tiziana, você está levantando um ponto muito interessante. Muitas vezes a pessoa depressiva, ela apresenta quadros de aprofundamento da tristeza, de que só quer ficar na cama, só quer dormir, não quer ver ninguém. Ou, no outro dia, ela pode estar bem. Ela pode apresentar um quadro de, não, vou trabalhar, eu vou sair, eu quero me divertir, eu quero fazer alguma coisa. Isso faz parte da doença, da depressão mesmo? Acredito que a situação ambiental, ou seja, o contexto ao qual ela vive, né, isso vai influenciar a pessoa. Né? Não é que é tão oscilante a coisa, né? Muito sazonal, muito do acordei bem, dormi mal, acordei bem, do nada. Não, tem um contexto, tem um ambiente, tem algo que a gente pode dizer assim, porque ele tá mais, de alguma forma assim, ele tá se sentindo mais apoiado nas suas relações pessoais, e isso de alguma forma aliviou um pouco a solidão, consequentemente ele está se sentindo melhor, porque ele está se sentindo mais conectado. Então tem uma situação, acho que o importante é assim, a gente merece construir uma vida significativa. Sim. Sabe? Com a gente certeza. merece construir, todas as pessoas merecem viver uma vida significativa e caminhar para isso. Que não quer dizer não ter nunca tristeza, nunca ficar nunca apático, ou ter raiva. Não. Todos esses emoções e sentimentos são humanos, né? E a gente precisa, talvez, ter vamos dizer assim, uma retaguarda, uma estrutura para conseguir viver plenamente no dia ruim e viver plenamente o dia bom. Que também tem pessoas, né, Silene, que não se permitem o dia bom. Não se permite estarem bem, felizes, receber um elogio, né? Talvez alguém esteja se identificando aí, né? Que isso também dói. Olha só, receber um elogio, né? Por quê? Porque, de alguma forma, existe tem um termo na psicologia que se chama inflexibilidade, ou seja, rigidez para as vivências humanas, né? E à medida que a gente consegue, e isso a terapia ajuda muito, né? Vou ter que puxar a sardinha para o meu lado, no sentido de que é o local onde a gente vai aprender a sermos mais flexíveis, mais inclusivos de todas as situações, ou seja, se permitir vivenciar isso que está acontecendo. Né? Você falou uma coisa muito importante que é com relação à autoestima, me levou a refletir sobre isso. Uma autoestima baixa que pode ser um fator determinante para uma depressão? A gente pode falar de fatores de risco. Tá. É um risco. Ter uma baixa autoestima, ter uma visão de si negativa, visão do mundo pessimista, tem gente que é um pouco mais, né, assim, que vê tudo que vai dar tudo errado, são elementos importantes de risco. Mas a gente não pode falar que nada determina. Eu gosto muito de usar a analogia do copo, sabe, para entender, assim, nossos momentos, né? Então é como se todos nós fôssemos um copo, onde a nossa história de vida, os problemas atuais, né, os boletos chegando, isso tudo aumenta, né, a água do copo. E aí, quando estamos mais, vamos dizer, estressados, mais angustiados, né, ou seja, o copo está mais cheio, a gente faz alguma coisa para esvaziá-lo, né? Sim. Muitas vezes a gente tem uma válvula de escape de, sei lá, ver séries sem parar, ou dormir muito. Outras pessoas têm saídas mais positivas, como academia ou exercício físico, correr, né? Outras descontam na comida, álcool e drogas, enfim. As pessoas fazem alguma coisa para esvaziar, né? E aí o ponto é o que a doença mental, e que pode até culminar ali com a tentativa de suicídio, é o copo o tempo inteiro cheio, onde nada do que a pessoa tem feito, ou seja, os recursos que ela tem tido para esvaziar, para relaxar, para ficar melhor, não tem funcionado. Sim. E ela se sente sem saída.
E aí, qual que é o ponto de alerta? Desculpa Isso. interromper. Qual que é Sim. o ponto de alerta? Qual que é aquele momento em que eu devo pensar assim, opa, está na hora de eu procurar ajuda terapêutica, porque senão eu vou me afundar cada vez mais. Isso não é isso assim, é um processo de cronificou. Então assim, se você tá muitos dias mal, frequentemente triste, apático, porque aquilo, dias bons, dias ruins, isso é o ser humano. Agora, frequentemente a coisa cronifica, a história do copo que tá cheio o tempo inteiro. Aí ela vai caminhando para um lugar de insuportabilidade, né? Assim, tá insuportável. Aí pode vir sim uma gotinha d'água e transborda. Né? Então, a gente tem que cuidar antes de encher totalmente. Então, se os dias têm sido difíceis, se você se sente muito sobrecarregado o tempo inteiro, no contexto de trabalho acontece muita exaustão, mas não é que estou cansado, hoje é sexta e trabalhei a semana inteira e foi puxado. Não, é uma exaustão, cansaço crônico todo dia, por exemplo, tá? E aí que pode caminhar para um burnout. Né, que tem sido uma doença importante né, de campos de trabalho laborais aí. Então, é a gente se perceber que ações, eu acredito muito nisso, de autocuidado, precisam ser preventivas. É um pouco, eu gosto das analogias, né? É um pouco assim, a gente não pode ir atrás de pôr gasolina no carro quando já esvaziou o tanque, ele nem pega. Porque senão a gente não chega nem no posto, né? Isso, então a gente tem que ir diariamente nos abastecendo, monitorando e nos abastecendo para poder seguir viagem. Esse é o ponto. Então tem que estar atento para não esperar ter as explosões, seja de tristeza, de dor, situações limite, né? Antes procurar. E você falou uma questão muito importante, que é situações de muito estresse no trabalho. O Vozes da Saúde é um programa que é voltado para os profissionais da saúde. E você, com toda certeza, sabe que os maiores índices de suicídio e depressão ocorrem com esses profissionais, porque eles têm rotinas estafantes, exigentes, convivem com a dor dos outros, né? Com a dor das famílias. É uma situação muito triste e que isso, se a pessoa não estiver preparada, pode levar à depressão. Como que você avalia essa situação específica da saúde? Eu acho que o profissional da saúde, ele tem uma formação técnica muito aprofundada, muito criteriosa, que é necessária para exercer o trabalho. Afinal, vamos lidar com vidas humanas, né? Mas eu acho que ainda, nas formações, ainda se esquece do humano que está lá, né? Aquele que é difícil lidar com morte, e ele vai lidar com morte. Não vai ser só sobre alta e vida e cura, né? Vai ser com adoecimento, com morte. Então, todo esse lado, e ele que foi preparado, ele está muito engajado para promover cura e vida. Sim. Né? Ele tá pronto para isso, como ir para a guerra, e ele sabe o que ele tem que fazer, né? Assim, ou seja, não se tem muito uma construção do lugar do profissional enquanto um ser humano que precisa de cuidado, que tem limite, né? E isso acentuado pela coisa de plantões e de uma jornada, né, muitas vezes exigente que o profissional da saúde tem, que isso acaba se avolumando, né? Porque aí tem baixa vida social, na casa, né, de tempo de investir, de ficar com o filho e etc e tal, de ter condições de ter hobbies, enfim, tudo isso que é a vida, né? Então acaba sendo muito trabalho. E com essa exigência a mais que ele tem nas mãos a vida de outro. Então isso vai pesar muito. E ainda um outro elemento, que é elemento de risco para o suicídio, que são os meios letais, né? A gente nem comenta publicamente os meios, né? Mas só dizer assim, ter acesso ao meio, e o médico, o enfermeiro, né? Ou o policial, ele tem acesso a meios de como se fazer mal,
né, isso acaba aumentando o risco para esses casos de suicídio. Então, tudo isso é bem grave. E dentro de um hospital, por exemplo, a gente não tem só os profissionais graduados, né? Nós temos o pessoal de nível técnico em enfermagem, o auxiliar de enfermagem, o pessoal de apoio que está naquele ambiente, sabe? E está vivendo, aquilo, sabe? As copeiras, as cozinheiras, o pessoal que está transitando, está vivendo toda essa situação também, e aí não tem preparo nenhum. Então acaba ficando uma situação ainda muito mais séria, não fica? Que até se diz um pouco que são as funções invisibilizadas, né? Assim, que é quem limpa o chão, que é quem serve a comida, né? Mas que sim, está exposto também a todo esse cenário de luta de vida e morte, né, de impossibilidade de cura, isso que acaba sempre que temos, né, isso é do ser humano, um contato maior com mortes, por exemplo, quando a gente sabe que um avião caiu, né, assim, ou seja, todo dia as pessoas estão morrendo, mas isso acaba sendo assim, tem um volume grande, ou seja, perdas, né? Muito impacto. Assim, impacta, teve morte, impacta muito, porque a gente questiona a nossa própria finitude. A gente pensa nos nossos entes queridos, a gente lembra que o nosso filho, que a nossa mãe, que todo mundo vai embora, né? Não sabe quem é que vai primeiro, e tudo isso nos coloca muito na vulnerabilidade, né? Uma coisa sem segurança, mas o que vai ser da vida? Aí questiona a vida. Veja como são pontos, né? De uma discussão que a gente pode parecer filosófica, mas que é sobre a questão humana, né? O que é a natureza humana. Então, acho que é por isso que a questão do profissional da saúde, de uma forma geral, é tão delicada. E que precisa ter, urgentemente, acho que a gente falando aqui das graduações, dos cursos técnicos, etc., precisa ter um novo olhar. Sim, então isso me lembra também uma outra questão que eu considero da máxima importância, que é a falta de políticas públicas em relação à saúde mental dos trabalhadores da saúde em geral, tanto em nível de governo, né, de políticas governamentais, quanto em nível de políticas locais em cada estabelecimento de saúde. Você acha que seria uma obrigatoriedade dos gestores de estarem preparando as suas equipes, dando suporte para as equipes, para elas estarem mais saudáveis? Eu acho que teria que ser algo realmente incluído, que faz parte da própria estrutura de qualquer serviço de saúde. Rotina. Não tem como. Né? Hoje eu vejo muito, nesse pós-pandemia, muitas empresas já repensando os seus olhares de uma forma geral. Né? Que bom, para incluir a agenda da saúde mental, do cuidado, enfim, mas tem com muitas outras resistências, né? Que a gente tem também de exemplos. Mas e por que está acontecendo isso? Porque chegou num limite insustentável. Ou você cuida do seu colaborador, né? Ou você vai perdê-lo no sentido de ele não fica no ambiente desse, né? Perde um talento, etc. Ou você vai estar atuando com pessoas que não estão tão produtivas, pensando até enquanto negócio. A gente não consegue funcionar com 100% da nossa capacidade. Tem até um dado que quando existe uma questão emocional importante, né? Nem adoecimento, nem um transtorno depressivo. Não, alguma questão emocional reduz-se 43% a minha capacidade produtiva. Então, quase na metade. 43%. Né? Então, isso de pensar que uma coisa é vida profissional, outra coisa é vida pessoal, né? Assim, no sentido, nós somos um só. Né? A gente tenta fazer esse equilíbrio aí para não misturar as estações, mas que sim, temos que olhar para isso. Então, teria que ter, com toda certeza, na própria rotina, na própria estrutura do trabalho ali, né? Ou seja, temos que fazer um redesenho no trabalho. Um redesenho, né? Concordo. No nosso último programa, o presidente da Federação Paulista da Saúde, o Edson Laércio de Oliveira, ele até falou uma coisa interessante. Ele falou: Setembro Amarelo, ele é muito importante porque ele vem fazer as pessoas, a população em geral, repensar a saúde mental. Mas ele falou, na área da saúde, nós temos que transformar o ano da saúde mental, o ano
onde a gente vai se propor a combater a depressão e o suicídio de tão sério que é essa questão, né? E puxando só o gancho da política pública que tem a ver com isso, nós temos um aumento, uma elevação importante no Brasil e América Latina do número de suicídio do pós-pandemia para cá. Então, está aumentando, está virando uma epidemia, ok? Contudo, em números mundiais, temos uma redução, olha que boa notícia, dos números de suicídio, 64% nos últimos 10 anos no mundo. Ou seja, é possível, né? E o que vem, né, junto dessa... Como é que reduziu? Não, o que vem junto dessa história é que reduziu-se, né, enquanto política pública, verba para a saúde mental. Reduziu-se da pandemia para cá, né? Então, assim, acho que a coisa Brasil, a nível de Brasil e de América Latina também, né? Até foi chamado o apagão da saúde mental, porque pegou-se o dinheiro da saúde inteiro, obviamente, naquele momento emergencial, de precisar de vacina, precisar de EPI, precisar de tudo na pandemia, e foi-se toda a verba para isso, né? Contudo, não se reestabeleceu. Estamos num outro momento hoje, né? E aí é isso, ou seja, existem ações que é possível fazermos mudança, né? Agora tem que ter. E aí aquilo, eu gosto muito de trazer assim, problemas complexos como este, temos que ter soluções também complexas. Então, assim, é desde você que tem seu filho, que pode construir uma relação com ele mais próxima, mais íntima, mais conexão com o seu filho. Isso vai ser importante para a formação dele. Com certeza. Até nas escolas, ações de prevenção, ações de combate ao bullying, né? Nas escolas, até dentro das igrejas, o quanto precisa ser mais inclusivo com as pessoas, mais cuidadoso com as pessoas. Lá no hospital, quando chega, por exemplo, um tentante, que normalmente eles são execrados, né, assim, porque é difícil ter é tão fundamental, olha só, trazer isso aqui, um parêntese, né? Uma pessoa fez uma tentativa e foi para um hospital. Esse momento é tão crucial para engajá-la em cuidado, assim, que você não tem ideia, assim. É uma janela de oportunidade que a gente tem, as pesquisas já apontam. Depois de uma tentativa. Agora, o que fazem? Né? E já ouviu falar disso muito, né? Quer morrer, não consegue morrer. Se não sei o quê. Tá tomando leito de uma pessoa que quer viver. Que não. Ou seja, sofre, né? Isso é assédio, isso é violência. Violência, né? E aí a gente perde de repente essa oportunidade. Então, mas que tipo de... Nós estamos falando, olha, você trouxe uma outra questão que é super importante, porque você fala do preconceito que esse tentante sofre ao entrar dentro de um estabelecimento de saúde. Ao mesmo tempo, nós sabemos que dentro dos estabelecimentos de saúde, a depressão e suicídio tem um dos maiores índices. Eles são muito sérios, né? É conflitante. Isso é o quê? É o orgulho que a pessoa sente e ela não quer contar ao mundo que ela tem um problema de depressão, que ela sabe que o colega é depressivo, que ela sabe que o outro utiliza medicamentos ali tentando mascarar a doença. Sabe? O que leva a essa situação conflitante? Eu acho que podem ser muitas histórias. Desde isso, assim, eu não consigo lidar com a minha dor, é difícil olhar para a minha própria dor, e ele ali, eu vou olhar para a dor do outro, não vou, porque eu não suporto a minha, como é que eu vou ser tolerante com a do outro? Eu não tolero a minha. Ou isso me remete, sei lá, ao meu marido, que também tem uma questão importante, e, ou seja, vem à tona toda a minha própria história. A própria história. Né? Mas eu gosto muito, ou seja, podem ser várias histórias, mas eu gosto muito de trazer que é possível a gente mudar essa realidade. E, especialmente com educação, com formação, com entendimento. Já tive, né, em muitos contextos hospitalares, assim, desde antes de pandemia, no presencial, a gente fez projetos grandes, inclusive aqui na prefeitura de Jaguariúna, né, dentro do hospital e de toda a equipe da Secretaria da Saúde,
né? E na pandemia, Rede EBSER dos hospitais federais, a gente fez um treinamento para mais de 800 pessoas, profissionais, na pandemia. Então, assim, é possível termos ações educativas para que ela entenda, até consiga entender, tá bom, isso aqui é meu, não é o outro, então eu não tenho por que transferir isso aqui que é meu, de repente, para o outro. Ou seja, é possível a gente estabelecer as coisas, sabe? Então, assim, não gosto de dizer assim, porque o ser humano é egoísta e fechou a coisa. Não, não é sobre isso. A gente tem cenários onde isso não acontece. Então, realmente, são ações muito articuladas, acho que muito pensadas de educação, de formação, para os profissionais que é necessário. Você está falando outra coisa importante. Você está falando na ação educativa, né? Então, a gente não é só curativa. As ações, elas têm que andar em conjunto, ações educativas com ações curativas. Se não fizer as duas em conjunto, pode não ter sucesso, é isso? Isso. E eu colocaria até uma terceira instância. Então, as preventivas, que são as educativas, é a gente se preparar para o problema, porque ele vai chegar, que ele vai vir. É as ações curativas ou interventivas, que é o quê? É quando já temos um problema. Então, assim, de alguma forma, os locais de trabalho precisam saber que hoje existem pessoas já adoecidas, por todo o contexto, né? E como vão cuidar delas? Como vamos trazer isso, né? Então, que aí não é prevenção, já é ação. Já é ação. E monitoramento. Monitoramento. Isso serve para as escolas. Isso serve, ou seja, o garoto que apresenta sintomas pode ser depressivos, ou pode ser, mas tem um limite de raiva, ele estoura, enfim. O que está acontecendo com ele? De repente tem uma questão em casa. De repente não, é uma questão onde ele de bullying. De bullying pode ser, né? E aí a gente cuida dele. Então a gente faz ação preventiva para não ter o bullying, é preventivo. Faz ação de curativa, como você trouxe, que é interventivo. E monitora ele, vê como é que ele está amanhã, vê como ele está na próxima semana. Então isso tem que estar, esses três pilares, né, integrados e andando junto. Você acha que as empresas, os estabelecimentos de saúde, em geral, sejam públicos ou privados, consideram um programa como esse que você está falando muito onerosos para o estabelecimento? É isso que impede que a gente acaba vendo pouca ação, né, em prol da saúde mental? Eu acredito que existem diversos, vamos dizer assim, níveis de consciência de empresas, assim. Tem empresas que são super fechadas, que são tóxicas, que não pode se falar nisso, que não traz nenhuma palestrinha, que só de palestrinha não se resolve cenário, mas nenhuma, assim, tenho nada com isso, nós estamos aqui para fazer esse trabalho, né? Já, né, evoluindo nesse processo, eu acredito que é possível. Eu tenho visto hoje muitas empresas o quê? Precisando cuidar da saúde mental, porque ela tá vendo os casos acontecer no dia a dia. Então, ela não queria falar, não. Mas ela tá precisando, como você falou assim, teve uma morte por suicídio, ou nem precisa chegar nesse ponto, mas, olha, tem aqui nível de afastamento pelo INSS e tal, tá altíssimo para a saúde mental, CDF, né? Tá altíssimo, então temos que cuidar, olha aqui, esse talento, essa pessoa que a gente colocou aqui, que não tá dando conta, o que tá acontecendo, enfim. Então, elas estão precisando trazer o tema e cuidar das pessoas. Normalmente, eles pensam que a pessoa está pedindo para ser demitida. Muitas vezes, né? E aí ela começa a ver que não é bem isso, que precisa cuidar. E o outro cenário de empresa é aquela empresa que já entendeu que o bem-estar do colaborador, ela precisa ter uma cultura de bem-estar, de cuidado e bem-estar. Por quê? Porque empresas são feitas por pessoas, negócios são feitos por pessoas. E pessoas são humanas, que têm seus dias, seus momentos, suas relações, né? Então, todos esses aspectos que são muito mais, vamos dizer assim, subjetivos, que não tem a ver efetivamente com o trabalho, né? Mas que está entremeado. Né? Então, eu acho que o alerta é super importante, né? Sabe, não fique achando que porque o trabalhador está faltando, ele não quer trabalhar, né? Pode ter um problema muito sério atrás disso, né? E você trouxe essa coisa de ser oneroso, exatamente porque
não é palpável aquilo. Eu invisto 2 e volta, né? Assim, é até uma discussão que precisamos. Eu que faço parte de uma empresa também de saúde, de cuidar de saúde mental, né? Temos que provar que, por exemplo, disponibilizar atendimento para esses trabalhadores, eles vão ter mais lucro. A gente tem que saber provar isso. Sim, em números. Que entende é número, né? Então já tem um dado da OMS dizendo que cada dólar investido em saúde mental do trabalhador volta $4. Então, assim, é um dado mundial. Né? Científico. Científico da Organização Mundial da Saúde. Tá? Isso é importante, hein? Olha, mais uma informação que vem acrescentar esse debate, né? E que a gente precisa ficar mais atento à saúde mental dos colaboradores, funcionários, seja de empresas ou estabelecimentos de saúde. Agora, quando a gente fala também em ser oneroso ou não, hoje em dia, Tiziana, você conhece porque você participa de nós temos muitas plataformas de atendimento psicológico, o que torna o serviço muito mais em conta do que o atendimento presencial, né? E, inclusive, existem profissionais que, de forma autônoma, já fazem esse trabalho online, de atendimento online. Você acha que o atendimento ele mantém a qualidade, independente de ser presencial ou ser à distância? Isso já está muito estabelecido, que sim, é possível termos um atendimento com muita qualidade online, que eu acho que essa era a dúvida dos mais antigos como eu, né, que me formei muito antes da pandemia, né? Que é do tempo do divã, né? Só do tempo do olho no olho aqui. Do olho no olho. E eu, inclusive, confesso que era uma super resistente, assim, até antes da pandemia, que algumas pessoas tinham colegas online, tá falando que online, gente, o encontro presencial é aqui, a presença, é o contato. Aí veio a pandemia para dizer assim, ó, pois se reinvente, né? Se reinvente que precisa, né? E hoje já está muito estabelecido de que sim, é possível entregar um atendimento de muita qualidade, efetivar cuidados mesmo à distância, e até tem vantagens positivas, que é o quê? A gente tem hoje, os atendimentos que a gente disponibiliza, a gente começa a perceber um comportamento do colaborador, por exemplo, de que ele às vezes pega a ida para casa e faz a sessão dele. Então, assim, é o tempo que ele está dispondo ali, que ele conseguiu. Ou, entre uma atividade... ele pode fazer isso. No carro, no ônibus, tá... Ele só cuida um pouco, obviamente, se ele tiver da privacidade dele, etc. Né? Mas é possível. Né? Então, assim, às vezes, aquilo... No intervalo, vou pegar a pessoa quer, vou pegar o meu almoço para fazer minha terapia. Enfim. Né? Então, ela está num local, ela pega o celular, acessa, né, do horário marcado dela e ela consegue. Ou seja... E a gente nem pensa, muitas vezes, né, que existem, por exemplo, cidades, nesse Brasilzão nosso, nos interiores, onde não tem profissional disponível presencial. Verdade. Tem cidade que tem 2 profissionais, os 2 no CAPS, todo mundo se conhece, a pessoa já fica meio... né? Ou seja, temos que expandir isso. E o acesso online, né, os atendimentos remotos, nos possibilita chegar em locais e em pessoas que não chegariam. Então, lembrando de uma situação, a gente fez muito atendimento num projeto grande na pandemia, né, que a gente atendeu a população ribeirinha, pegava internet, né, muito, ou seja, de muito distante no sentido do que ela ia acessar essa equipe de profissionais que não ia ter condições. Então, de fato, eu acho que é algo que democratiza, né? Porque dá acessibilidade. E é só realmente a gente cuidar das pessoas terem condições, como condição de internet, precisa de um celular. Então, apesar de que a gente falando hoje, todo mundo tem um celular, mas isso realmente, acho que transborda barreiras que existiriam muito facilmente, sabe? Tiziana, me fala uma coisa. Só quem tem depressão precisa fazer terapia? Não. Eu diria que a gente precisaria de uma educação emocional para criar a seguinte ideia, assim, eu vou para terapia como eu vou no dentista todo ano. A gente fala disso, tem que ir no dentista dar uma olhada ali, fazer uma limpeza. Ou ir para academia, já está muito mais popularizado, né? Que a gente tem que fazer um exercício todo dia. Então a gente tem que cuidar das emoções todo dia.
né? E eu tô dizendo que não é só por terapia que a gente cuida das emoções, a gente pode ter outras formas, né? Às vezes uma leitura, isso edifica, isso nos revigora e tal. Exercício O próprio físico. exercício físico que contribui para a saúde mental. Uma boa noite de sono, isso é o fundamento de uma vida feliz. E precisamos dormir, saber dormir, aprender a dormir, não tem como. Então isso tudo é algo que faz a gente se cuidar. Sim. Agora, a vida é feita de muitos desafios. Né? A nossa vida, a gente tem diversos papéis, a gente tem muita coisa para cuidar, e por que não? Olha só como é desmistificar a coisa da terapia. Por que não ter alguém onde eu possa conversar e trocar sobre isso? Viu? Tá acontecendo isso, minha filha tá chorando de noite, eu não consigo dormir, sei lá. Ah, então meu marido veio me dizer que eu tô... Ah, eu não me sinto mais mulher, ou sei lá. Enfim. O chefe que tá abusando na minha cabeça, eu tô questionando se eu fiz a escolha certa. Olha só, eu tô questionando se eu fico nesse emprego ou saio. Por que decidir só? Você pode decidir só, eu sei que vai decidir, na verdade. Mas você poderia ter um interlocutor, né, com uma escuta treinada, com uma atitude treinada, que poderia te auxiliar. Uau, por que não? Né? Então, assim... Espero que isso incentive as pessoas a marcar a primeira consulta, que eu acho que às vezes falta isso, né? É verdade. Enfim, ver quais são os meios possíveis, né? E de que eu já escutei de gente dizendo assim, nossa, eu deixo tudo, mas a minha terapeuta, né, e tal. É verdade. Porque acaba sendo algo que ajuda muito, né? Que acrescenta, né? A gente não precisa ter um trauma de infância para procurar um psicólogo, um terapeuta, não é? Só precisa estar vivo. Só precisa estar vivo. Não é? Porque desafios todos temos, né? Temos. O dia a dia é desafiador para todos, né? Nossa, a conversa nossa está maravilhosa. Eu vou deixar aqui, sabe, um recado para todos vocês. Se tiver alguma pergunta para a doutora Ticiana, pode mandar para a gente aqui no Vozes da Saúde, que a gente não só encaminha, mas a gente traz a doutora de novo aqui no Vozes da Saúde para conversar com vocês, tá bom? Então não se esqueçam de seguir o canal, né? Apertar aí o sininho para receber as novidades do canal, né? Dar o joinha no nosso vídeo, tá bom? E quero agradecer muitíssimo a doutora Ticiana por estar presente aqui, acrescentou muito, foi um bate-papo muito gostoso, com muitas informações que eu tenho certeza todo mundo vai gostar. Muito obrigada e pode dar seu recadinho. Acho que deixo o meu muito obrigado aqui, foi um prazer contribuir com esse programa, me conectar com vocês e dizer que eu sou uma trabalhadora, né, dos sofrimentos extremos, ou seja, trabalho ali diariamente para levar informação segura, científica e desmistificada, que eu acho que esse é o mais importante, para que todo mundo possa cuidar de si e cuidar dos seus. Então pode me seguir nas minhas redes sociais, vai ser um prazer, inclusive, conversar com muitos de vocês, caso tenham dúvidas, a gente pode levar esse papo para lá também. Até a próxima e um abraço.